Gente, essa semana vivi um momento, eu sempre gosto de compartilhar com vocês aquilo que Deus coloca no meu coração, porque é bênção quando a gente compartilha. Eu acho que é muito lindo a gente pegar uma palavra aqui e discorrer sobre ela, mas é tão precioso quando você vive essa palavra e você consegue extrair a sua vida, extrair aquilo que você entendeu. E de certa forma, às vezes o que eu rasgo aqui é o que você precisa ir. E às vezes o que você rasga para mim, às vezes é o que eu preciso. Quantas vezes eu vou atender alguém, conversar com alguém, e aquela palavra que a pessoa falou é para mim. Eu falei, meu Deus, essa palavra é para mim. Então, queria rasgar hoje meu coração. A palavra é encontrando força na fraqueza. E uma coisa que eu tenho descoberto sobre nós mulheres, a gente não gosta de demonstrar fraqueza. A gente gosta de ser forte o tempo todo. Você já viu como você fica mal quando você está fraca? Tem mulheres aqui que eu sei que são aquele tipo de mulher que não gosta de demonstrar fraqueza. Se ela demonstra fraqueza, pode levar para o hospital porque realmente ela está mal. Porque ela tenta ser forte o tempo inteiro. Ela é a força da casa, ela é a força do marido, ela é a força dos filhos. Ela já é a força do pai, ela já é a mãe da mãe, a mãe do pai. Ela já é a mãe dos irmãos. Ela já toma uma postura e geralmente esse tipo de mulher cansa. Só que quando ela cansa, ela cai. Porque ela já passou por vários níveis de estresse e ela já não foi se respeitando e ela entrou num lugar de cansaço. Mas sabe, nós não gostamos de nos sentir fracas, porque isso é intrínseco dentro do ser humano, principalmente falando de homens, né? Quando a gente fala para a mulher, até eles falam, a mulher é o sexo frágil, né? Vai eles ter parto normal para ganhar filho. Tá lá o Telmo com gripe na cama. Eu cheguei, eu na correria da reunião de mulheres e tal, e organizando as coisas, ele lá na cama jogado, gente, olha só, com capuz. Ele botou o moletom, botou o capuz. Como assim? Presta atenção em mim. Ele me mata quando eu conto essas coisas. E eu correndo para um lado para o outro, ele começou... Aí eu rápido e tal, e dá banho nela, na Bela, e chama, e... Aí ele assim, nossa, tá doendo tudo. Tá doendo todo o meu corpo, eu tô mal, amor, tu só tá com gripe, fica tranquilo. Faz parte, isso é só uma gripe, não tem nada. Tomou ali um Respenolzinho, um negocinho, pronto, tá tudo bem, fica em paz. E eu falei, e a gripe é engraçada, quando você se entrega, pior você fica, né? E assim, uma mulher gripada, ela limpa a casa, ela faz comida, ela cuida de todo mundo, nada mudou na vida dela. Eu falei, então te levanta daí agora. Mas a mulher não é frágil. De certa forma, a mulher ela tem uma força, e o problema é quando a mulher começa a agir na força dela. Nós temos um sério problema. Na verdade, aquilo que a gente acha que os homens são muito fortes, na verdade, uma gripe derruba um homem. Já viu como eles são frágeis em algumas coisas? Em sentimentos. Esses dias eu estava falando com o Telmo que a gente conheceu um homem que ele é fifi. É raro um homem ser fifi, que fofoqueiro. É muito raro um homem se ater a detalhes. Só que é engraçado que quando existe homem fifi, ele é pior que uma mulher. Quem concorda comigo? Já conheceram um homem fifi? Gente... E a gente conheceu um homem fifi, eu fiquei assim, meu Deus, como é que ele consegue? E ele conta detalhes, e a gente exortando ele, calma, cara, não é bem assim. E ele lá, e eu falei, Telmo, quando o homem dá para ser fifi, ele consegue ser melhor que uma mulher. E o homem, mas o homem, eu acho que ele não tem tanto problema, e se tiver entre eles coisa básica, mas a mulher ela tem um problema, porque a mulher ela tem uma necessidade de controle muito grande. Nosso problema é a força para controlar. Nós queremos controlar tudo. Eu saí de casa, eu deixei um áudio, que foi quase um áudio explicativo. Como dar banho, como secar o cabelo, como pôr a roupa, qual roupa colocar. Daí eu falei assim, ela vai pular, no pula-pula, ela vai sentir calor. A blusa de baixo tem que ser uma blusa de manga curta. Já viu como é que é? A gente gosta de controlar tudo, explicar tudo, deixar tudo certo. E geralmente Deus quando Ele começa a chegar na vida de uma mulher, Ele começa criando caos. Porque Deus precisa revelar o nosso coração, e o nosso coração é revelado no caos. Você se mostra na hora do seu caos. É na hora que, é igual
aquela cozinha suja de restaurante. E aí está tudo escuro, os ratos estão fazendo a festa. Mas quando acende a luz, se vê rapidamente os ratos ali. Não é, o problema não é a luz. O problema é que o rato já estava ali. Aí, às vezes você diz assim, mas é porque eu fiquei nervosa. Não, mas o rato já estava ali. Deus só colocou luz na situação. Tem algumas situações que você chama de tempestade, Deus chama de luz. Falta de dinheiro. Já viu uma mulher com falta de dinheiro? Terrível. Ela começa a pensar em coisas, porque o homem, quando falta o dinheiro, porque o homem é o provedor, ele chora, ele fica irritado, ele vai atrás, ele vai procurar emprego. O homem, ele lida de uma forma diferente, porque ele é o provedor. A mulher, ela quer dar um jeito para controlar a situação. Ela vai fazer coisas mirabolantes. Outro dia encontrei com uma moça que estava numa situação assim, e ela me botou assim uma situação que eu falei, não faça isso. Deixa Deus prover sobre a sua vida através do seu esposo, através de sabedoria, não de coisas mal resolvidas. E nós temos a tendência de controlar e de querer ser forte o tempo todo, mas nós nos esquecemos que Deus, Ele se manifesta na nossa vida, nas nossas fraquezas. Nunca se viu tanto Deus permitindo ventos e tempestades na vida de mulheres para que Ele revele aquilo que precisa ser curado. Sabe, talvez você está num tufão na sua vida e você diz assim, Vivi, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não era assim. Quem já falou essa frase? Eu não era assim. Eu não era essa pessoa nervosa. Você era. Você era. Sabe o que aconteceu? Veio uma situação que revelou aquilo que estava escondido. Às vezes a gente tem a tendência de sempre achar que o outro é errado. E o outro, né? O marido, a amiga, o pai, a mãe, está todo mundo errado. Você sabe de uma coisa? Se dê, por favor, o benefício da dúvida na sua vida. Se coloca você, será que não foi eu que errei? Será que aquela hora eu realmente não fui meio grosseira no falar? Será que eu deveria ter dito aquilo naquele momento? Às vezes a gente se coloca numa posição e sabe de uma coisa? Para mim, o que mais trava a transformação na vida de uma pessoa é a falta de reconhecimento de que ela precisa mudar. E o reconhecimento só vem quando nós enxergamos. E às vezes, Deus nos permite enxergar na hora das tempestades que revelam como está o nosso coração. Na hora que acende a luz, bem rápido. E Deus, Ele é muito bom em fazer isso, mas não para nos expor ou envergonhar. Ele faz isso para nos curar. Deus tem uma linda habilidade de esconder nesses momentos que a gente chama de frágeis, difíceis, coisas profundas e preciosas. É do coração de Deus Ele usar esses momentos de fracassos nossos, que a gente diz assim, meu Deus, deu tudo errado. O céu está dizendo assim, deu tudo certo. Você está falando, meu Deus, mas está dando tudo errado. E Deus está falando, não, filha, está dando tudo certo. E nós precisamos nos desprender daquilo que nós acreditamos que é certo e abraçar aquilo que o céu está dizendo que é certo. A palavra diz assim, olha, Deus está falando para o povo, porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. E sabe o convite do Senhor hoje para nós? Abraça os meus pensamentos que são mais altos. Abraça os meus caminhos que são mais elevados que os teus. E nós como mulheres, às vezes nós chegamos numa reunião dessa, num culto. Não sei como você está hoje, mas às vezes a gente chega já controlando Deus, querendo controlar Deus. Sabe, querendo dizer assim, Deus, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Vou dizer, Deus não é o seu marido. Que você faz dele o que você quer. Manipula, chora. Deus não se deixa manipular. Deus, Ele vai sempre nos empurrar para o propósito dEle. Sempre. Não importa. Ele vai estar sempre nos empurrando para esse lugar. E Ele tem esse poder de esconder coisas preciosas nesse momento que nós dizemos que tudo é tudo errado. É ali que habita a perfeição de Deus. É ali que começa a vir. Deus esconde coisas preciosas em lugares frágeis. Sabe, eu queria que você abrisse 2 Coríntios, se você está com a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 12, 9. Essa semana, eu estava lendo a minha Bíblia aqui, e rabiscando ela,
mexendo nela, naqueles momentos de oração, me veio um desejo, que já faz tempo que está no meu coração, mas tem sido tão corrido os dias, não sei se só para mim, acho que não, que às vezes você já percebeu que você não consegue pôr em prática as coisas preciosas porque o dia está corrido? Como isso tem roubado a gente? E há um tempo atrás eu tive um sonho no meu coração de construir uma sala com uma mesa grande para 8 lugares. Deus me deu até quantidade. E eu vi aquela mesa pronta para 8 lugares. Só que quando aquilo veio no meu coração, eu não vi pratos na mesa, eu não vi uma mesa posta, mas eu vi Bíblias abertas. No lugar do prato, uma Bíblia aberta. E eu comecei a falar com Deus, Deus, o que é isso? E Deus falou assim comigo, está chegando um tempo que eu vou separar um lugar para mentoreamento, sabe? É como se, quem aqui já fez aquelas aulas de natação? Como você é levado às profundezas de uma forma diferente. E Deus falou assim comigo, eu quero que você escolha, por vez, 8, 7 mulheres, e que vocês mergulhem na minha palavra, na minha presença. Eu recebo tantas mensagens de mulheres assim, como que você faz seu devocional? Como que você marca? Até hoje eu trouxe, para falar um pouquinho, eu compro esses bloquinhos coloridos, que são post-it, que tem uma colinha, aqui você retira, né? Aqueles de recadinho, cola onde quiser. E eu comprei então 3 cores de post-it, e eu estou começando a cada parte da palavra que fala sobre mulheres, que Deus dá uma palavra sobre mulheres, sobre restauração de mulheres, eu coloco uma cor do post-it e já marco o que o Senhor me revelou. Quando a exortação para mim é o amarelo. Aí eu disse, meu Deus, o Senhor me pegou. Daí eu vou lá e escrevo, qual foi a exortação? Sabe, isso vai te interessando e colocando teu coração a ler a Bíblia de uma forma profunda, mas extremamente prática. Porque quando você for abrir a sua Bíblia, você vai ver o que Deus falou com você. Gente, tem histórias para contar. Eu lembro que teve uma época que eu colocava a data da palavra que Deus me deu do ladinho. Quantas coisas que aconteceram na minha vida quando eu olhava a data de que Deus tinha dado a palavra. Tem testemunhos aqui de restauração, de mulheres que anotaram e Deus trouxe naquele momento. Então quero te dar um conselho, ame a sua Bíblia, por favor. Não deixe ela jogada e pega só na hora de vir para a reunião. Comece a amá-la. Você vai dizer, Vivi, mas eu não sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar para que essa sala saia, em nome de Jesus. E nós vamos juntas, de 8 em 8 mulheres. Quem aqui gostaria de ter esse tempo? Não é bom? A gente comer da palavra de Deus, aprender coisas mais profundas. Eu sei que Deus tem levantado mulheres aqui que são mestres, mulheres que têm o dom de ensinar a palavra, para nós caminharmos juntas debaixo dessa vontade. Deixa eu ler aqui para você, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele disse, a minha graça é tudo do que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer as fraquezas e insultos, as privações, as perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Uau! Quem consegue se alegrar no meio de privações, perseguições, aflições? Quem consegue? Pois se a nossa natureza humana, ela é contrária a isso. Se você passar por um processo de perseguição e de dor, automaticamente você vai sentir medo, vai sentir raiva. Você não vai conseguir sentir alegria nessas coisas. A nossa natureza humana não sente alegria. Mas sabe, é princípio do reino de Deus. E eu estava lendo um livro sobre isso e eu entendi uma coisa. Que um dos processos mais lindos que Deus pode fazer conosco, e os mais difíceis também, é fazer com que nós desaprendamos algumas coisas. Quem é professora que sabe do que eu estou falando? Até, não sei se tem no nosso meio professora de
para guiar carro, de autoescola. E aí, quantas vão com vício já para dirigir? A pessoa tem que fazer ela desaprender nas escolas, as professoras. É um processo muito difícil desaprender. Quem já passou por isso sabe. Quando você aprendeu a fazer algo da forma errada e você teve que reaprender a fazer da forma certa, é muito pior do que fazer pela primeira vez o certo, é muito pior. Quando você tem que desaprender algo. E o processo de Deus na nossa vida é que nós vamos ter que desaprender algumas coisas. E todo momento, as mentiras querem ser instaladas, até na fé que a gente vive em Deus. Que a gente vive um evangelho voltado para nós mesmos, mas deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele faz, não o que nós fazemos. Mas o tempo todo nós somos tentados, não, você. E Deus fala, não filha, não é você, sou eu. Eu creio que Deus vai fazer um tempo de nós nos desaprendermos. É igual quando Ele falou para Jeremias, né? Ele falou assim, Jeremias, eis que eu te chamo, Jeremias, para ser o meu profeta. Lá no ventre da tua mãe, Jeremias, eu já te separei. Deus deu uma jurisdição para Jeremias, falando assim, Jeremias, eu sou na tua boca. Você já imaginou isso? Deus falar na sua boca. E Ele falou, só que Jeremias, eu vou te dar autoridade sobre reinos, sobre lugares. E a minha palavra vai vir sobre a sua boca, primeiro para arrancar, destruir. Já pensou isso? Destruir. E depois, Jeremias, para construir, edificar e plantar. Eu entendo que quando nós entramos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, ela vai primeiro desconstruir. Por isso que às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu estou buscando a Deus e parece que está tudo tão difícil. Outro dia eu estava orando por uma moça no casamento dela e, gente, parece que tudo de ruim estava acontecendo naquele casamento. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E quando ela se levantava de uma paulada, sabe assim, que ela, meu Deus, consegui me levantar, vinha outra e eu dizia, meu Deus. E um dia ela chegou na minha casa, ela não tinha mais olhos, porque o olho dela era inchado, ela chorou uma noite inteira, ela falou, chorei a noite inteira, eu estou desesperada. E eu falei, eu não tenho mais o que falar. Sabe quando você já não tem mais o que dizer? E eu falei assim para ela, sabe de uma coisa? Nós podemos nos render agora, porque nós não temos mais o que falar, você não tem mais o que fazer, nós só podemos nos render. Vamos nos render a Deus? E ela olhou para mim e falou, vamos. Talvez ela esperasse uma palavra, mas não tinha mais. Naquela manhã, na minha casa, no sofá, nós começamos a cantar uma canção em meio às lágrimas. E eu falei para ela assim, nós vamos estabelecer um altar de adoração aqui. E ela começou a cantar. E ela começou. E nós começamos a adorar a Deus. E nós falamos, Deus, nós não estamos te adorando pelo que o Senhor faz, mas é pelo que o Senhor é. Não importa, e no meu coração naquele momento, veio uma paz tão grande, que Deus falou assim comigo, essa tempestade é minha, eu estou no controle. Quando terminou, eu falei com ela, essa tempestade veio para ajustar coisas, essa tempestade veio para colocar coisas no lugar, fica tranquila. Ela saiu da minha casa, e um tempo depois, aquele marido volta para casa, de uma forma sobrenatural. E a gente começa a perceber que tem coisas que nós fazemos, mas as coisas das quais nós mais precisamos, só Deus pode fazer. E sabe o que Ele faz? Ele sempre nos atrai para esse lugar das coisas que só Ele pode fazer. Ele até deixa a gente experimentar coisas que fruto do nosso trabalho, mas existe um fruto que a gente só experimenta quando a gente deixa Ele fazer. E sabe quando que eu percebo que é esses momentos? É quando Deus permite que as nossas forças se acabam. É quando Deus permite que o cansaço chegue e a gente diz assim, quer saber? Eu desisto. Eu não vou tentar mais, eu estou cansada. Parece que o Espírito Santo encosta nessa hora e Ele diz, olha, tem força para mais um tanto e eu estou contigo agora. E é engraçado que quando nós, por exemplo, quando nós jejuamos, olha que contradição interessante. O certo seria, quando nós comêssemos, nós ficássemos mais fortes. A palavra diz que não.
Quando você jejua, você fica mais forte. Jesus disse, quando viu um endemoniado que não podia ser expulso, ele falou, olha, existem castas de espíritos que só saem com jejum e oração. Aí o mundo vai dizer assim para você, mas você vai ficar fraca, você não vai comer. Mas você está forte. Porque onde habita a fraqueza do seu corpo, habita a força que vem só de Deus. Tem coisas que às vezes a gente vai enfrentar, irmãs. Deixa eu contar um segredo, é só jejum. É só jejum e oração, não tem outro, não tem. Eu estou lendo um livro, eu gosto de indicar livro. Eu estou lendo um livro que eu quero indicar para vocês. É O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Quem já leu esse livro? Ninguém? Meu Deus, gente, vocês têm que ler esse livro. Eu fui tão confrontada por esse livro, eu estou sendo, porque eu estou lendo ele, tão confrontada. Deus me pegou de um jeito nesse livro, e ele fala do poder que nós experimentamos quando nós nos jogamos nas nossas fraquezas. Nós experimentamos algo que vem de Deus para a nossa vida. Aí você pensa, mas jejuar, quando você fica fraco. Mas sabe, Ele escolhe nossos momentos difíceis, as dores, os medos, as dúvidas, o fracasso, para bem ali descobrirmos uma força que não é nossa. O sobrenatural de Deus vem, o poder chega, quando exatamente nossas forças se acabam. Mas deixa eu falar uma coisa, vocês lembram de Jonas no barco, que eu falei semana retrasada, que Jonas causou uma tempestade porque ele estava em desobediência? Lembram? Que eu falei que aquela tempestade era amiga de Jonas. Ela veio para levar Jonas de volta, propósito. A tempestade veio, né? E vocês lembram que eu disse também que Jonas estava dormindo no barco? Ele não estava nem aí. Lembra que eu falei daquele cansaço espiritual que você, está tudo caindo e você está lá jogada? Porque quando você está indo na direção contrária que Deus te chamou, a tempestade não é para você dormir nela, não, é para você se levantar e tomar posicionamento. E eu estava lendo em Marcos que fala que Jesus passou por algo semelhante, porque Jesus também estava num barco dormindo com uma tempestade açoitando. Já leram essa passagem? Jesus estava, os discípulos desesperados, tirando água do barco. E aí chega um discípulo e fala para Jesus, Jesus, está dormindo no meio dessa tempestade, o senhor não se importa? Olha o que está acontecendo, o senhor está aí dormindo. Quem aqui já foi acordada assim, assustada? Como é que você acorda quando te acordam assim? Teve um dia que eu estava dormindo num sono, gente, uma ferrada. Sabe aquele sono que você... E eu lembro que alguém ligou para mim. Acho que até foi a Gisele que ligou para mim. Foi tu? Foi. Ligou para mim. Aí o Telmo, e o meu telefone certo estava ali, né? Vibrando. E aí o Telmo pegou o telefone, atendeu. Ela, quero falar com a Vivi. Daí ele fez assim, eu dormindo. Ele disse, amor, como tu acorda assim? Gisele. Eu falei, quem sou eu? Qual é o meu nome? Quem dirá Gisele? Saberei eu quem é? Eu falei para ele, o quê? Comecei a chorar. Meu Deus. Desliguei o telefone. Meu Deus do céu. Ele veio um susto. Jesus estava mais ou menos assim, dormindo, ferrado, no meio da tempestade. Os discípulos, para ele, mestre, o senhor não te importa? Já que te acorda assim, o senhor não te importa? Nossa, Jesus se levantou, eu acho que ele se levantou igual aquele dia que ele pegou os relhos e foi para o templo virar as mesas. Ele acordou, peraí. Cessa, vento! Deu mar, chega! Versão atualizada. E falou para eles, vocês não têm fé, não? Porque a Bíblia, você lê, parece que Jesus andava assim, né? Não, gente. É uma pessoa normal. Você não tem fé. Eu entendi uma coisa. Jesus estava indo para um propósito, porque a Bíblia diz que as multidões estavam vindo tanto ao redor de Jesus, e Jesus falou assim para os discípulos, é bom nós irmos para outra parte do rio, tem um propósito lá. Jesus estava dentro de um barco a caminho do propósito. Olha a diferença. A tempestade vem para os dois barcos, para o barco da desobediência e para o barco do propósito. Porque você pensa assim, mas Jesus, ele é Jesus. Propósito lindo, indo para um outro lugar com os discípulos. Como que uma tempestade vem? A tempestade vem.
A Bíblia diz que a tempestade vem para as duas casas, tanto a casa que está firmada sobre a rocha, como a casa que está na areia. O que vai definir não é a tempestade, mas é o seu fundamento. E aí quando Jesus se levanta daquele lugar de descanso no meio da tempestade, deixa eu te falar uma coisa, existe um lugar de descanso no meio da tempestade. E quando Jesus se levanta desse lugar, Ele dá uma ordem. E deixa eu te falar uma coisa, quando você está num barco, a caminho do propósito, e vem uma tempestade, o Senhor te dá autoridade para fazer calar mares e ventos. Quando você está na direção correta. Mas quando você não está, a tempestade é sua amiga, ela vai te carregar para o propósito. Tem algumas tempestades na nossa vida que são amicíssimas nossas. Glória a Deus por elas. Mas as tempestades, quando você está na obediência, Deus te dá autoridade. Você não é açoitado por elas, mas você tem autoridade para mudar destinos e propósitos. Você tem autoridade, Deus te levanta com autoridade. Isso se chama confiança, sabe? Sua vida nas mãos de Deus. E eu te pergunto, antes de nós começarmos de novo a palavra, falando, qual dos dois barcos você está hoje em Deus? Você se sente indo para o propósito? Deus, eu estou indo para o lugar que o Senhor me chamou, não importa, está doendo, está difícil, mas eu sei que eu estou. Ou você está sendo guiado por uma tempestade a se colocar de novo no propósito de Deus? Queria que você fizesse essa pergunta para você agora. Se analisasse, não analisa a sua amiga do seu lado, analisa você. Deus, será? Eu estou num barco indo para um propósito? Ou eu estou como Jonas, pegando lugares de fuga, fugindo, sendo açoitada por tempestades? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós falamos de fraquezas e perseguições, mas às vezes não são perseguições, são frutos daquilo que a gente está colhendo, que a gente está plantando. Aí a gente fala assim, ai Deus, a luta. Deus falou, filha, não te coloquei aí, você se colocou nessa situação. A Bíblia fala o seguinte, quando você se envolve numa confusão, quando você se mete numa confusão que você não tem nada a ver, é como se você pegasse, lá está em Provérbios, um cachorro passando pela orelha. O que vai acontecer com você? Você vai ser mordido, ferido. E ainda tem versículos na Bíblia que falam isso. Pensa bem, se essa tribulação que você está passando não foi causada por você mesmo. Se não é esse barco sendo açoitado por escolhas que você fez. E essas situações estão te ajudando a te moldar, a te levar. Hoje eu falei com uma pessoa que ela disse assim para mim. Nossa, uma pessoa chegou e falou assim para ela, fulana, por que você não faz isso? Ela, Deus o livre. Eu já fiz isso umas 4 vezes, deu tudo errado, nunca mais faço isso. Aí eu falei, olha o poder que as nossas colheitas têm de nos mudar. Porque se a gente às vezes não colhe porque a gente aprende, a gente aprende porque a gente está colhendo. Entendeu? A gente não aprende porque a gente está vendo. Então Deus diz assim, então eu vou permitir você colher, porque aí você vai aprender. Então pense bem, se aquilo que você está vivendo hoje não é fruto das suas escolhas. E você pode mudar toda essa situação por novas escolhas, por novos plantios, novas mudanças que você pode fazer na sua vida. Mas se você está nesse lugar de que você está indo para o caminho e você percebe esse vento, essa fraqueza, eu queria que você abrisse Romanos 5:3. Eu não vou falar aqui da tribulação que nós causamos. Eu não estou falando do barco de Jonas. Eu estou falando do barco de Jesus, amém? Entenderam? Que diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Olha isso. Ele tem um propósito nas nossas tribulações. Ele consegue achar um propósito até naqueles momentos mais fracos da nossa vida. Que você pensa, meu Deus, qual o propósito disso? Deus tem um propósito escondido nesse lugar. Essa semana eu tive uma experiência.
que foi muito forte. Eu acredito que Deus constantemente, Ele nos chama para tempos em tempos. Sabe, a gente vê aí as estações, né? Nós estamos indo para o outono, primavera. Estamos saindo do inverno, indo para a primavera. E depois verão. Nós vamos mudar completamente. Hoje nós estamos aqui encasacadas, né? Daqui a uns meses nós vamos estar aqui com muito calor, ar-condicionado ligado, porque nós temos estações, nós vivemos estações. Espiritualmente, nós vivemos estações em Deus. E parece que a gente passa alguns tempos que nada muda, mas de repente algo vai lá e muda. Muda a forma como nós falamos, muda a forma como nós nos portamos, as estações vêm para transformar. E de tempos em tempos, Deus usa coisas para virar a chave das estações da nossa vida. Às vezes é um culto. Você está num culto aqui, Deus fala com você, estou virando essa chave na sua vida hoje. Às vezes é uma palavra de alguém que você recebe. Às vezes, numa conversa, Deus vira uma chave na sua vida, você entende. Você já percebeu que às vezes as coisas que Deus ministra com você, você fica às vezes até chateada porque, poxa, como eu não vi isso antes? Quantas vezes, né, eu entendi algumas coisas em Deus, eu falei, poxa, como é que eu não consegui enxergar isso antes? E essa semana, eu estava lá em casa, e aí eu não sei o que tinha acontecido, deixa eu lembrar o que tinha acontecido. Estava tudo bem, tudo certo. Tinha visto um filme com as crianças, e aquele sono, quando a gente vê filme, né, aquele sono. Aí o pessoal foi para a cama, dei beijo, tchau para todo mundo foi dormir. Mas o meu espírito estava inquieto. O meu corpo estava com sono, mas o meu espírito estava acordado, ligado. Eu falei, eu já sei quando eu fico assim, é para mim ir para o meu canto com Deus. E eu fiz diferente. Todas as vezes eu vou para a sala, me jogo na sala. E eu fui indo para a sala com a minha Bíblia na mão. E Deus falou, não é lá na sala hoje, é em outro lugar. Eu fui para um outro lugar da minha casa. Um lugar um pouquinho mais alto. E eu fiquei lá em cima. E foi muito engraçado, porque eu sentei, abri a Bíblia e fui confrontada. Sabe assim? Aquilo me confrontou, uma palavra me pegou de jeito. Eu falei, será que isso aqui é para mim ou é para me pregar? Deus, assim, é para ti? Daí conversa estranha, né? E Deus, assim, Ele é sempre tão amoroso. E eu falei, é Deus. Então eu vou me ajoelhar. Não, daí eu estava sentada. Eu vou falar com Deus sentada. Porque intimidade, né? Quando você tem intimidade com Deus, não precisa... Deus disse, não, hoje você vai se ajoelhar. Eu falei, meu Deus, tudo diferente. E sabe quando o teu coração é guiado? E eu peguei e me ajoelhei. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero experimentar das Tuas profundezas, de lugares que eu ainda não entrei na Tua presença. Eu quero ver o Teu poder, eu quero ver a Tua manifestação. Eu estava estudando sobre os avivamentos de 1906, 1905. Eu falei, Deus, faz isso outra vez, Senhor. Gente, e eu estava ajoelhada e Deus falou assim, ok, meu coração, eu sei que Tu quer. Mas filha, tu está disposta a pagar o preço para que isso aconteça? Eu falei, que assunto é esse, Deus? O papo é esse? Nós dois, estava tudo tão bem entre nós dois, até aqui. E aquilo começou a me esmagar. E Deus falou, o evangelho, filha, não é postagem no Instagram. O evangelho não é aparecer. O evangelho não é sobre mulheres e homens de Deus famosos. O evangelho é sobre mim. O evangelho é sobre aquilo que eu faço. É sobre o quanto que eu posso te esmagar. É sobre quanto da tua fraqueza eu posso retirar para mostrar a minha força. Eu falei, que papo estranho. Daí eu me sentei, Deus... O que é que o Senhor está querendo dizer para mim, Deus? Deus falou assim para mim, eu quero derramar sobre o teu coração a essência do meu evangelho. Eu quero te tirar de um engano, filha. E Deus começou, irmãs, a sentar. Sabe aquele pai, porque a Bíblia fala, a gente tem um grande problema com amor. A gente acha que o amor, amar alguém é fazer tudo que aquela pessoa quer. É dizer sim para tudo. Você já viu aquela amiga que você tem que ela nunca te exorta e ela nunca diz, olha, cuidado. Vou dizer uma coisa para você, não é só amiga. Que amigo mesmo, ele olha no olho e ele fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Amar é corrigir. A Bíblia diz assim que o pai
ama o filho e o corrige. Porque aquele que caminha sem correção é bastardo. Você já viu uma criança que caminha sem correção? O que essa criança se transforma quando ela não é corrigida? Você já teve a oportunidade, a triste oportunidade de ver uma criança que não é educada, que não é corrigida, o que ela é capaz de fazer? Porque aquela criança, nós precisamos de limites. Irmãs, Deus me pegou. Sabe o que ele fez? Eu lembro da minha mãe, quando a mãe me pegava quando eu era pequena. Ela está aqui. Ela dava chances. Olha, eu estou indo. Se eu for aí, e nós... Porque aí nós brincávamos de lutinha. Nunca dá certo brincar de lutinha. Eu tenho um irmão mais novo que eu, 2 anos e meio. Vamos brincar de lutinha? Eu digo que era o próprio diabo. Brinquem de lutinha, brinquem de lutinha. E nós caía todo dia. Vamos brincar de lutinha? Vamos. Tá, eu pego um travesseiro, quem cair primeiro e tal. O que acontecia? Um saía chorando. Aí a mãe vinha. Daí quando você escuta o barulho assim, ó, da mãe... Aí entrava o desespero. O meu irmão pulava a janela. Eu ficava no meio assim, ó. Aí igual aquele filme de terror, né? Tan, 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 tan. A mãe vinha. De cinta. Apanhei de cinta. Ontem eu me senti... Deus assim, ó. Tô indo. Tô chegando. Ontem Deus me pegou de vara. Eu peguei... Deus, eu me senti assim, ai, para, Deus, para. E foi. E Deus falou assim, porque eu te amo, agora senta aí e chora. E eu comecei a chorar. E eu falei, eu me arrependo, Deus. Porque, gente, às vezes as mães têm medo de corrigir os filhos. Mas tudo que um filho precisa de correção. Aí você pensa, aí vai ficar traumatizado. Não vai. Não vai, ele precisa. Já viu o filho que depois da correção chora no colo da mãe? Todo filho chora. Que ele estava precisando. Como é difícil a gente entender que o amor é correção, amor é limites, amor é dizer até aqui tu vai. Isso não é desamor, não, é amor. É amor. E eu me sentei ali, e eu comecei ainda a dizer assim, nada a ver, Deus. Ai, Deus, tu vai apanhar mais. Meu Deus, mas olha só, nada a ver o que o Senhor está falando. Olha a minha petulância. Que não é bem assim, Senhor, porque a gente fica assim na defesa. Quem já foi apanhar com a mão na bunda? Eu estava assim, Deus. E aí eu peguei e fechei minha Bíblia. Oh, gente, estou rasgando o coração. Peguei e fechei. Eu e tu, Deus. Aí, aquele silêncio. Aí, vou ler o livro. Aquele livro que eu estava lendo. Peguei o livro na mão para disfarçar. Tudo para disfarçar. Para fugir da conversa. Abri o livro. Meu Deus. Daí eu me rendi. Porque o livro dizia assim, ó, talvez você está lutando com Deus. Como aquele jovem rico. Que tinha tudo. Já tinha obedecido todos os mandamentos. Ele tinha um lugar em Deus. Mas ele falou assim, ó, eu quero caminhar contigo, Jesus, eu quero te seguir. Então tá, filho, vende tudo que tu tens, siga-me. Só que aquele jovem, ele estava com medo do preço que ele ia pagar. E eu comecei a chorar. E Deus falou assim para mim, ó, não tenha medo do preço que você vai precisar pagar. Não tenha medo de me seguir. Porque eu vou estar contigo todos os dias. E é através da tua fraqueza que eu vou estabelecer a minha força. E Deus começou, filho, o evangelho não é sobre o que você pode conseguir. O evangelho é sobre o que você pode entregar todos os dias para mim. O evangelho é quando você rasga o seu coração e eu posso ser sobre a sua vida. O evangelho não é sobre você ter razão ou não ter razão. O evangelho tem a ver o quanto que eu posso mexer no seu coração. E mostrar e te dizer o caminho que você está certo. Irmãos, virou uma chave dentro de mim tão grande. Que no outro dia eu fiquei regalada assim, ó, o dia inteiro. Já viu quando você vai comer que a sua cabeça não está ali? Eu comendo assim, ó. O Thelma, tu está tão estranha depois de ontem. Mas eu comecei a entender que existe uma força na fraqueza. Existe uma força quando nós nos entregamos. Quando nós nos permitimos.
E deixa eu te contar o segredo. O tanto que você se entrega para Ele vai ser o tanto que Ele vai requerer. Às vezes nós chegamos aqui com um pensamento, com as nossas circunstâncias. Ai, Deus, olha o meu casamento. Deus, olha a minha vida. Deus, olha isso. E Deus fala assim, filha, isso para mim, eu quero é você. Eu estou usando toda essa bagunça para te atrair para perto de mim, porque eu preciso ministrar o teu coração. Eu preciso extrair da tua fraqueza a força que só eu posso dar na sua vida. Será que Deus hoje pode te pegar? Pode. E ainda eu pensei assim, Deus, mas se eu ministrar uma palavra assim, poucas pessoas vão querer ouvir. E Deus falou assim, o que te importa se poucas pessoas estão te ouvindo? O que importa é que a minha verdade seja ministrada. Sabe, Jesus estava com os discípulos e Ele dava pão para a multidão e peixe, e era tudo uma festa, mas um dia o discurso de Jesus mudou. E a Bíblia diz que muitos deixaram de seguir Jesus. E eu não estou falando isso para você, estou falando para mim. Porque aquele dia me deu vontade de dizer, ai Deus, é tão difícil de seguir. As coisas que Ele colocou no meu coração, que Ele me pediu para renunciar, eu falei, Deus, é difícil demais. E Deus falou assim, eu não estou te pedindo coisa difícil demais, porque eu vou estar contigo. A gente vai para o Evangelho muito enganado, sabe? A gente chega nesse lugar dizendo assim, Deus, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. E Deus está falando assim, eu só quero que você entregue tudo para mim. Porque quando você se esvaziar de tudo, é que eu posso fazer tudo que eu quero na sua vida. É do tanto que você entrega, do tanto que você deixa, do tanto que você... Por isso que os salmos, você vai ver salmos, os mais lindos foram escritos nos momentos de piores dores de Davi, perseguição, medo, presos em caverna. Eu já falei aqui uma vez que a oliveira, ela só produz o azeite quando ela é prensada. E a gente foge da prensa, mas o propósito é que nós sejamos prensadas. Esse é o propósito de Deus, que Deus prense você, e você está o tempo todo, o fulano é errado, o Beltrano é errado, está todo mundo errado. E Deus fala assim, filha, sai desse lugar de julgamento, porque eu quero mexer em você. Aquele dia que eu saí lá de cima, eu não tinha coragem de julgar ninguém na minha vida. Sei que no outro dia na mesa, não sei quem fez um comentário lá em casa de uma pessoa, se fosse em outros tempos eu já ia, entendeu? Eu já ia pular. Ah, por causa disso. Calada fiquei. Depois que tu pega uma surra de Deus, ó, calada fiquei. Já viu quando os filhos ficam um pero? Um mês. Ninguém sobe mais no sofá, ninguém faz mais nada por um mês. Eu estou assim com Deus. Deus, ó, estou caladinha, tá? A Bela, quando eu digo assim, ó, Bela, não faz isso. Bela, tal. Aí eu corrijo ela, depois ela vem, mãe, viste como eu estou quieta? Viste como eu estou paradinha aqui, ó, minha mão, ó, não estou mexendo em nada. Outro dia o Thelma assim para mim, nossa, tu não está mais carinhosa comigo. Eu falei, ai meu Deus. Você está assim, ó, quase igual uma louca. Aí no meio da correria a pessoa, você não está mais carinhosa comigo. Eu falei, o quê? Oh, minha vida. Estou viajando para lá e para cá. E é filha, é coisa. Daí ele disse, não. E ele é muito sábio, né? Ele disse, não, eu sei. Eu só estou te lembrando, tu não está carinhosa comigo. Falei, eita Deus. Daí eu falei, tá. Daí eu pensei, eu vou me colocar no benefício da dúvida. Por que a gente quer dizer? Claro que eu sou carinhosa. Tá, então eu não sou, né? Tá. Aí comecei, porque a gente tem que ir. Eu sei que tem mulher aqui que é um turrão. Rindo. Tem uma mulher que é um tungão. Quando ela entra dentro de casa, ela entra assim, ó. O quê? Daí, não tem aquela delicadeza. Entra em casa assim, ó. Oi, amor, tudo bem com vocês? Sério? Muda tudo. Você está bem? Bota a mão na nuca dele. Está bem, amor? Dá um beijinho. Aí, escuta essa. Comecei, né, no carinho. Poxa, carinhosa, Deus. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é carinhoso, me ajuda. Toda brutalidade começa a sair agora. Toda brutalidade começa a sair da minha vida. Não, e quer ver, eu não sei se você é assim, mas sabe quando aquelas perguntas são meio assim, umas perguntas nada a ver, na hora nada a ver? Ai, não é só eu, será?
que você tem vontade de dar uma resposta igual aquele seu Lunga. Aí você diz assim, tá ali, né? Mas é com uma ironia. É uma ironia. Deus falou comigo sobre isso, para com isso. Aí, comecei a ser carinhosa. Aí no começo, eu brincava com ele, né? Ele assim, amor, tu não é carinhosa? Tá bom, porque essa bobiça toda? Pra quê? Ele... Aí eu comecei, né? Abraçar ele, dirigindo de carro. A mão no pescoço. Aí cheguei em casa, dá um beijinho, pá. Ai, amor, que lindo. Comecei a elogiar. Ele, não, porque ele é igual, meu Deus. Ele chega perto de mim, daí, amor, tá bom. Nossa, tá lindo. Pode tirar essa roupa. Eu falo, não, tu não vai assim. Daí ele já sai, pensa. Daí era engraçado, porque assim, 3 dias de carinho, tal, carinhosa, bem carinhosa. Bem carinhoso. Aí ele assim, daí eu assim, amor, aí nós indo, né, jantar, falei, amor, tá tudo bem contigo? Tu tá bem, tudo certo, tal, como é que tu tá? Tô bem. Daí eu assim, tô carinhosa, né? Perdesse os 3 dias de carinho. Fica quieta, ele falou, não fala nada. E às vezes a gente é assim, tô carinhosa, né? Daí agora pronto. Daí eu sou carinhosa, tal. Daí eu lembro ele, vice amor, sou carinhosa, né? E às vezes nós somos assim com Deus. Tá vendo, Deus, como eu sou carinhosa? Mas Deus conhece nosso coração. Deus sabe quem nós somos. A gente não consegue enganar Deus. A gente engana todo mundo. Às vezes eu estava com a mãozinha no pescoço dele, mas dentro de mim. E Deus, não, eu quero mudar aqui dentro. Vocês estão rindo porque tem muita identificação. Quando começa a ter muita risada, é muita identificação, muita brutalidade. Aí você com a sua amiga, você é um amor. Amiga. Imagina, não tem problema se seu marido atrasa. Ela atrasou 15 minutos, deixou plantada. Ela chega, você está lá assim. Não tem problema, senta. Eu te entendo, amiga. Vai o seu marido atrasar. Como que você está esperando ele? Fala para mim. Não, e depois, quando a mulher cisma, nada mais. Ou ele pode se vestir de ouro. Ele pode... Misericórdia. Está repreendido isso daqui em nome de Jesus. Tem gente rindo, Mas é na nossa fraqueza, é na nossa entrega que Deus pode mudar a nossa vida. É quando Deus pega a gente de jeito como Ele pegou hoje. Você se sentia a pessoa mais correta do mundo, né? Mas pois é, Deus, Ele conhece nosso coração por inteiro. E eu falei uma vez uma oração para Deus, eu disse assim, Deus, não importa. É uma oração, e não foi da boca para fora. Eu falei assim, Deus, não importa se o Senhor às vezes tiver que me quebrar para me deixar bem pertinho de Ti, eu falei. Porque eu não quero estar inteira longe, distante. Eu prefiro estar quebrada mais perto de Ti. E que essa seja a nossa oração hoje. Deus, eu vim aqui com meu coração totalmente errado, mas eu quero te pedir que o Senhor seja a força da minha fraqueza. Que o Senhor derrame aquilo que só o Senhor pode derramar na minha vida. E sabe de uma coisa? Quando você entra nesse lugar, o sobrenatural é natural na sua vida. Você vai colher de coisas que você nunca imaginou. Eu lembro a última testemunho que eu vou contar agora, para terminar a palavra. Um dia nós estávamos lá na outra aba, lá no outro ambiente. Eu estava sentada na frente depois de uma santa ceia. E aquele dia eu estava com meu coração muito triste, porque eu conheci um casal que estava passando por uma crise terrível. E era alguém que eu amava muito. Não estava congregando com a gente. E aí,
Mas eu fiquei sabendo, e aí eu conversei com a pessoa, e ela me confirmou, olha, é uma crise feia, acho que daqui não vai dar mais nada. Eu falei, meu Deus. E aquela crise no casamento, separados. E eu, acabando a ceia, eu acho que aquele dia o Telmo falou, ore por alguém, tal. E me veio muito essa pessoa na minha vida, no meu coração. Na hora, eu sentada mesmo, eu falei, Deus, por favor, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer nesse casamento. Por favor, Deus, toca no coração dela, toca no coração dele. Gente, eu estava sentada, veio uma voz assim para mim, assim, ó, no meu coração. Tu tens o remédio para o casamento deles? Eu falei, eu? Aí Deus falou assim comigo, um dia eu curei teu casamento. E eu coloquei um remédio dentro de você. E esse remédio não foi só para ti. Eu estou te dando autorização para você derramar esse remédio na vida deles. Eu falei, amém. Me veio aquela certeza, acabou o culto. E eu tive a direção de ir na casa dessa pessoa. E eu falei assim, Telmo, nós não vamos almoçar, vamos nos pedir dos irmãos e vamos direto para a casa dessa pessoa. E a direção que Deus me deu é que essa pessoa se ajoelhasse e nós nos derramássemos sobre ela, porque Deus restaurou a nossa vida e Deus ia restaurar a vida dela. Gente, quando eu cheguei lá, eu bati a porta, expliquei, ó, eu estava na ceia, expliquei, ela assim, então tá. Ela estava tão desesperada, ela se ajoelhou na sala. A gente se debruçou sobre ela ajoelhada, e eu comecei a derramar assim, Deus, eu só quero te obedecer. Eu quero derramar o óleo que o Senhor um dia curou. Eu quero derramar esse óleo. E eu comecei a ministrar com ela. Eles não se falavam há dias. Derramei o óleo, beijei ela, falei, agora eu vou almoçar, tchau, para casa. Tem coisas que você faz por fé, não porque você entende, porque você vai ver o resultado por fé. Irmãs, naquela semana, ele ligou para ela. Ele não tinha nenhum contato mais. E ele falou assim, olha, eu estava no carro, dirigindo. E algo falou assim para mim, você quer a separação? Tudo bem, continua. Mas se você quer viver os meus propósitos, se você quer viver o sobrenatural da sua vida nesse casamento, volta para tua esposa. Ele disse que parou o carro, começou a chorar naquele momento. E ele procurou ela e falou, nós vamos voltar. E hoje, eles têm até filhos. E eu comecei a entender que existem alguns lugares em Deus que nós experimentamos quando nós entramos em dependência e entrega. O sobrenatural de Deus nos espera. Deus vai dar direções para você. Deus vai dizer assim, estabelecer dias de jejum. Filho, eu quero que você jejue 2 dias. Filho, eu quero que você jejue 3 dias. Aí você diz, mas eu não estou escutando, mas por que você não está disposto? Porque quando você começa a ser disposto de Deus, você começa a ver o que você nunca viu na sua vida. Sabe o que falta para a gente? Não é mais culto. Falta a gente praticar aquilo que a gente está ouvindo. Falta a gente colocar em prática o que Deus já colocou no nosso coração. E eu tenho convicção hoje que Deus está estabelecendo na sua fraqueza uma força que vem do alto sobre a sua vida. Você pode ficar de pé? É tão bom quando Deus coloca a gente no nosso lugar, calibra o nosso coração, define propósito, redefine lugares que nós precisamos estar. Quem aqui precisava disso hoje? Quem aqui precisava desse lugar hoje? Deixa Deus trazer você de volta para o lugar que Ele chamou você. Deixa Deus estabelecer essas vontades e essa verdade dentro do seu coração. Deixa Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer, sabe? Tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E eu queria fazer uma oração específica aqui essa noite, Deus colocou no meu coração. Que tem pessoas aqui que entrou já no máximo do cansaço, da fraqueza. Eu queria que as luzes... Máximo, você está assim, cansada. E você já fez de tudo para essa situação. Você já tentou de tudo. Você já fez com a sua mão, e você percebeu que não resolveu. Que isso não é coisa para você, é coisa para Deus. E eu queria te convidar hoje a vir aqui na frente e entregar isso que só Deus pode fazer. Não é coisa que você faz.
Você vai entregar aqui coisas que só Deus pode fazer, que você diz assim, ó, eu não tenho mais jeito para isso. Eu não tenho mais resposta. Pode vir aqui. Eu quero orar por você. É um dia de entrega aqui. Você vai entregar a Deus. Até aqui, pode vir mais para frente aqui. Até aqui eu fiz, eu tentei. Mas agora eu não é mais da minha força, eu não sei mais nem o que fazer, quais as decisões que eu devo tomar, o que eu devo dizer. Tem pessoas aqui que estão com muita dúvida, você está muita dúvida, você não sabe para onde vai, se direita, se esquerda, você não sabe, você está perdida. E eu vejo o Espírito Santo aqui trazendo você para um lugar certo. A palavra de Deus diz assim, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E tem mulheres aqui hoje que vão precisar fazer uma entrega hoje aqui nesse lugar. Você vai precisar fazer uma entrega hoje aqui. Dizer, Deus, sabe isso aqui? Eu não tenho mais força para isso. Eu não consigo mais. Eu não posso mais com isso. Eu não consigo, eu não tenho mais força. A graça de Deus começa a vir. Começa a colocar para o Senhor quais são as coisas. O que você está entregando hoje aqui para Ele? Você está entregando para Ele. Começa a entregar. Você sabe que esse choro é tudo que Deus precisa ouvir. É na fraqueza. É do quanto você se derrama. É do quanto você se esvazia hoje. É esse gemido, é esse choro que Deus estava esperando, essa entrega. Tem mulheres aqui que chegam no limite. Você está tão cansada, tão cansada. O Espírito Santo hoje está vindo com bálsamo de cura sobre o seu coração. Bálsamo de cura sobre você, bálsamo de cura. Deus está arrancando rejeições, medos. Ele está vindo, arrancando repetições familiares. Você aconteceu na vida dos seus pais, está acontecendo com você. Ele está arrancando. Este lugar, tu és real. Você pode cantar isso para Ele? Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus, Ele está começando a devolver para você a força. O Senhor está vindo na sua fraqueza. Ele está entrando naqueles lugares mais profundos do seu coração. Eu vejo Deus estabelecendo a vontade dEle em algumas vidas aqui. Tem coisas que você estava tão cansada de carregar, como pesos, sabe, relacionamentos, situações que você estava sustentando nas suas costas. E Deus está falando assim, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para você carregar esse peso, porque o meu fardo é leve. Tem coisas que você está tentando conquistar na própria força do seu braço.
E Deus está falando assim, ó, tira a tua mão e deixa eu ser Deus nessa situação. Deixa eu ser Deus na sua vida. Pai, sobre todas as mulheres que estão aqui na frente, Deus entregando. Recebe agora, Deus. Algumas estão entregando o Isaac, aquilo que é de mais precioso, Deus, mas que elas não dão mais conta, Pai. Tem mulheres aqui que estão entregando os sonhos, propósitos. Deus, hoje é um dia de entrega, de renúncia. Mas eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha com um alinhamento, Deus. Um alinhamento tão forte aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, toda apatia, todo medo, toda desesperança, desânimo. Mulheres desanimadas não conseguem mais nem se levantar da cama. Logo pela manhã são abraçadas pelo desânimo. Começa agora a ser curada. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Tem alguma mulher aqui que está com saúde, está precisando, está com alguma enfermidade no seu coração, na sua vida? Enfermidade física, qualquer enfermidade. Tem pessoas aqui que estão sofrendo. Eu quero orar pela sua vida agora. A cura do Senhor, ela não é só na alma, mas ela é no físico. E pelo poder do nome de Jesus, desça sobre você agora um bálsamo de cura e restauração. Que todo o seu corpo físico agora seja inundado com a presença de Deus. Que a cura que vem do alto abrace você agora. Nós retiramos toda a enfermidade desse lugar, no poder do nome de Jesus. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Em nome de Jesus, nós ouviremos testemunhos desse dia. Testemunhos do que o Senhor está fazendo nesse lugar. Pai, sobre as mulheres, a Tua força, aquilo que é do alto, aquilo que é Teu, Deus, começa a vir sobre os corações. Começa, Deus, a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. No poder do nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Aleluia! Só Tu és digno! Só Tu és digno! Teu amor, minha colheita, Teu amor, minha herança, Teu amor. A minha fonte é o Teu amor.
Aleluia. Eu quero profetizar sobre você um novo tempo sobre a sua vida. Esperança que vem do alto. Que o Senhor vire uma chave hoje no seu coração. Vire uma chave de uma nova estação na sua vida. Você saia desse lugar com força. Em nome de Jesus.